Eu sou aquele cara que surgiu no interior e fez a carreira na base do Internacional e sempre naquela época com todas as dificuldades, né? Vindo do interior, com aquela falta de apoio, de conhecimento, enfrentar a realidade de uma cidade grande sempre é muito difícil. Mas quando eu vim para o Internacional, eu encontrei muita gente preparada para me dar esse apoio. Então foram alguns anos na base do Internacional, já jogando logo em seguida alguns jogos no profissional, 2, 3 anos depois. E o que me levou daí a profissional, a jogar entre grandes jogadores como Batista, Falcão, Jair, Mário Sérgio, disputar Libertadores com 19, 20 anos, com jogadores formados como também na época o Mauro Galvão, André Luiz. Então isso me levou e me deu a confiança para me tornar um jogador em destaque no Internacional e depois passar pelo Barcelona da Espanha, Palmeiras, Flamengo, Sport Recife, enfim, inclusive seleção de novos. A história no Barcelona, para mim, ela foi fantástica, porque na época era uma vitrine quase inatingível para os jogadores sul-americanos. Um jogador formado aqui, que não tinha um reconhecimento mundial, mas quando eu cheguei no Barcelona, eu tinha todo mundo preocupado para saber o quanto eu poderia fazer pelo estilo sul-americano e brasileiro de jogar num clube do perfil e da grandeza do Barcelona. Foi um período curto, rápido, pré-Copa do Mundo em 82, que envolvia alguns jogos amistosos, torneios que o Internacional faria, um período curto de lesões de jogadores do Barcelona e logo em seguida a contratação, que já era esperada do Maradona. Por isso a abreviação lá foi 3 meses, mas para minha formação pessoal, inclusive casei na Espanha com uma brasileira, foi sem dúvida nenhuma uma experiência maravilhosa. Em 82, sim, uma das cláusulas do meu empréstimo ao Barcelona foi a participação em alguns torneios organizados pelo Barcelona na Europa, e um deles era o próprio Joan Gamper, dentro do Nou Camp, já logo após a Copa do Mundo, com a presença do Maradona. E fomos lá, jogamos contra o Barcelona, empatamos e ganhamos nos pênaltis, inclusive com o Maradona, como o Diego, né? E em seguida ganhamos do Manchester na final e fomos campeões do torneio, uma coisa que não era esperada, porque o que se dizia muito na época que era um torneio preparado para o Barcelona fazer contra o Colônia da Alemanha a final, em função de todo esse intercâmbio que tinha entre os dois. Mas hoje o troféu está aqui no Internacional. Eu acho que todo jogador teria vontade de jogar numa seleção brasileira, todo jogador tinha vontade, na minha geração, jogar no Barcelona. E, claro, jogar contra jogadores como Falcão, Zico, Maradona, enfim. Mas o Maradona era o expoente. Além de um belíssimo jogador, daquelas jogadas mais inesperadas e fantásticas, o que ele tinha era o deslumbre que nós tínhamos de jogar ao lado dele, de como marcá-lo, de como ver aqueles passes dele, as jogadas acontecerem diante dos nossos olhos. E eu, na época, até dizia para o Ademir Keffer que nós dois sermos alemães, né, loirinho e tal, vamos tentar chegar um por aqui, por ali, ele acha que tu tá aqui, eu tô aqui junto, vamos pegar os dois, mas sempre tinha uma saída espetacular. Então isso nos deixava de uma certa forma orgulhosos de jogar ao lado dele, e tudo bem, jogamos quando o Maradona perdeu ou não, mas ganhar dele, dentro do terreno dele, foi fantástico. Em 1978, teve um campeonato brasileiro de seleções, o Internacional foi à final contra a seleção carioca. E isso projetou muitos jogadores aqui do Sul, principalmente a mim, que me formou dentro do Internacional, mas também chamou a atenção do Mário Travalini, que na época era o treinador da seleção brasileira. E me convocou e eu fui capitão da seleção. Fomos até o final na disputa do Pan-Americano em Porto Rico. E temos a medalha de ouro, e eu considero um dos grandes títulos da minha carreira, mesmo em formação ainda, eu tinha 18 para 19 anos, a vencer um Pan-Americano com uma medalha de ouro. Eu poderia dar um destaque especial àquilo que me formou, aquilo que me deu quase 8 anos de casa, de trabalho, e eu tenho muito orgulho por tudo isso e do que eu fiz na minha história do Internacional. Em 1981, na final, nós tínhamos tido, um ano antes,
uma lesão do Falcão ainda no sábado para domingo, numa semifinal contra o Atlético Mineiro. E o Falcão não podendo jogar, era Maradona não jogando, era Zico não jogando, enfim, era Fernandão, enfim, jogadores de grande destaque. E isso trouxe uma lembrança. Em 81, eu era o destaque do Internacional, capitão, e eu tive um problema intestinal na sexta, e no sábado, no domingo era final, e no sábado eu estava impossibilitado de jogar. Fiquei tomando medicações e tal, e o presidente, no corredor, ele me dizia: Cléo, no ano passado eu perdi porque o Falcão não pôde jogar. Esse ano tu entra, nem que eu te carregue para dentro do campo, porque certamente o time sentiria dentro do Olímpico a minha ausência, porque aqui no 2-1 eu tinha feito o gol aos 42 minutos, no estádio lotado, nós estávamos em vantagem. Passei a noite inteira com soro, tomando medicação, e no domingo, no jogo, ele sentou ao meu lado no ônibus, nosso querido, que não está mais hoje com a gente, o José Asmus, e ele dizia: não, eu vou contigo, eu vou te levar, eu vou no vestiário contigo, onde tu for eu vou, tu vai entrar dentro de campo. E isso tudo me criou uma energia muito forte, e isso envolveu todo o time numa mística muito forte. É um fato que me marcou muito no futebol, porque a determinação que eu tinha, que o presidente do Inter tinha, que os jogadores tiveram, a parte médica, e eu poder dar essa colaboração e entrar no Olímpico, mesmo empatando, a gente foi campeão dentro do Olímpico, o fato que eu fiz 81, 82, 2 títulos lá dentro, isso é muito grande. E a segunda, jogar no Flamengo. E claro, eu respeito em todos os clubes que eu joguei, eu falo, jogar no Flamengo, no Maracanã, com quase 120 mil pessoas, um Fla-Flu. E você venceu o Fla-Flu, jogando pelo Flamengo. Isso é um momento histórico, épico, pela grandeza que era o Maracanã e aquelas duas torcidas fantásticas do Flamengo e do Fluminense. Isso são pequenos detalhes, mas fatos importantes que marcaram muito a minha carreira. Tu sabe que quando a gente chega novo no clube, você começa a ver os grandes ídolos, os grandes jogadores do time, e você tenta acompanhar alguns, copiar alguma coisa de alguns, fazer o que eles estão fazendo. Pô, se eles estão bem, o que eles estão fazendo, eles fizeram certo e tiveram sucesso. Mas muitos não te dão aquele acesso, né? Naturalmente, por terem compromissos ou porque tem outros já, enfim, nem todo mundo vai te dar atenção. Mas eu encontrei no Gasperini, logo quando comecei a jogar no profissional e depois, inclusive nas viagens, aquele cara que brincava comigo, que me aceitava, que me levava junto nas conversas, na mesa, fazia aquelas brincadeiras que tu faz com um amigo, que tu faz para receber bem, para que tu te sinta à vontade. Então eu tive um período bom com o Gasperini Internacional, eu tinha um carinho especial por ele ser aquela pessoa, não só do jogador, do craque, do goleiro, da disposição nos treinamentos, nos jogos, aquela vontade de vencer, mas a índole dele, a formação dele, eu tenho muito comigo, que eu aprendi muita coisa nessa pequena formação que eu tive entre a parte base e você entrar no profissional, esse apoio, esse carinho, essa atenção, inclusive nas viagens, porque nós éramos acho que dois dos jogadores que tinham mais assim, receio de andar de avião, porque andar de avião assusta, e a gente brincava, e ele falava muito: meu filho, puxa, meu Deus, aquela coisa. Então a gente se envolvia, ria e ficava nervoso junto, e quando a gente via, terminava o voo, sentava o avião e a gente, puxa, vamos embora, saía junto, dando risada. Quer dizer, são detalhes que parece que as pessoas não percebem, mas quem está lá dentro, quem está começando, é muito importante ter esse apoio. Então eu guardo sempre essa lembrança, esse carinho, essa amizade que eu tinha com ele, além do companheiro, colega e jogador que foi comigo.